E aí galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Fernandes e nesse momento nós vamos ver um pouco sobre neurotransmissores, as classes de neurotransmissores, conceito e algumas funções, tá? Então bora lá e se liga na aula de neurotransmissores. Neurotransmissores eles podem ser definidos como mensageiros químicos. Mensageiros químicos, isso mesmo, mensageiros químicos. Vocês já ouviram falar sobre esse termo de mensageiros químicos quando em alguma vez durante o ensino médio ou durante a graduação vocês estudaram hormônios. Hormônios também são caracterizados como mensageiros químicos, porém eles têm algumas diferenças, tá? Os hormônios eles são produzidos por glândulas e são jogados na corrente sanguínea, daí vai ter ação endócrina, ou seja, uma sinalização de longo alcance. Já os neurotransmissores são produzidos em sua grande maioria por neurônios, mas isso não é regra, tá? Isso não é regra. Existem neurotransmissores que são produzidos, por exemplo, as glândulas suprarrenais produzem neurotransmissores. Então, já em um livro bastante conceituado de neuroanatomia, vai dizer que os neurotransmissores são substâncias químicas que é liberada por um elemento pré-sináptico, nós vamos ver isso, por estimulação e que ativa receptores na membrana pós-sináptica, em neurônios pós-sinápticos. Guarde isso que já já nós vamos ver. Então nós temos aqui essa sinalização que nós acabamos de falar, né? Mediada por neurotransmissores. Então, esses mensageiros químicos podem afetar uma ampla variedade de funções físicas e psicológicas. Quais funções são essas? Mediadas, que são reguladas por neurotransmissores. Frequência cardíaca, no medo, né? Nessa sensação de medo, também neurotransmissores estão atuando aí. No sono, quando você fica meio baqueado assim, dá mais ou menos 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, você conversando com sua crush já querendo dormir e ela no gás total. Então aí nós vamos ter mediadores químicos aí atuando na sua mente e fazendo você ficar meio sonolento. Humor, né? Você acorda estressado, você vai para o trabalho já indignado logo de manhã cedo, tá? Então isso daí são respostas mediadas por neurotransmissores. Apetite, né? Então nós temos aí uma gama de funções envolvendo aspectos físicos, psicológicos, né? Que são mediados por neurotransmissores. Bilhões de moléculas de neurotransmissores trabalham constantemente para manter o funcionamento do nosso cérebro, gerenciando tudo, né? Desde a respiração, batimentos cardíacos, até os níveis de aprendizado e concentração. Então, tudo o que nós fazemos, tá? Tudo o que nós fazemos é resposta de neurotransmissores, tá certo? Não se engane. A cada momento, a cada instante, o nosso cérebro está fazendo aí bilhões de conexões, de sinapses, enfim, né? Isso constantemente. Então, nós temos aí diversas funções coordenadas a todo tempo, né, via neurotransmissores. Como funcionam esses neurotransmissores? Como nós já vimos, eles são mensageiros químicos, ou seja, esses neurotransmissores eles carregam consigo uma mensagem. Essa mensagem vai permitir a comunicação, a propagação da comunicação. Certo? A propagação da comunicação. Comunicação com o que, Tiago? Comunicação entre neurônios. Entre neurônios ou entre neurônio e músculo. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, 3 neurônios. Nós temos aqui os dendritos do neurônio, nós temos o corpo celular, né? Então, essa mensagem parte do neurônio, tá certo? Do corpo do neurônio, se propaga via axônio, tá certo? Nós estamos vendo essas estruturas em amarelo mais escuro, né? Representadas a bainha de mielina, que proporciona que o impulso elétrico ele seja saltatório, né? Que o impulso nervoso ele seja saltatório, ou seja, isso torna um impulso muito mais rápido. Então, nós temos a propagação do corpo celular
axônio, aí existe no finalzinho do axônio a região chamada de terminação axonal, ou terminação do axônio, tá? Onde esse neurônio aqui, ele vai conversar com o seguinte. Então, essa mensagem vai sendo propagada aí, sem contato físico, tá? Então, na neurotransmissão não acontece contato físico entre os neurônios, tá certo? Existe uma sinapse química, uma conversa química que é mediada por esses mensageiros químicos denominados de neurotransmissores. Então, essa conversa é justamente essa neurotransmissão. Então, esse papo aí, né? Essa conversa entre um neurônio e outro é chamada de neurotransmissão. Membrana pré e pós-sináptica. A gente tem que entender o que é membrana pré e pós-sináptica. As funções dessas membranas, tá? Então, nós temos aqui acima a membrana pré-sináptica, tá certo? Logo abaixo a membrana pós-sináptica. A membrana pré-sináptica está fazendo parte das terminações do axônio. Então, é na membrana pré-sináptica, nas terminações do axônio, onde vamos encontrar vesículas contendo neurotransmissores. Então, na membrana pré-sináptica nós temos essas vesículas. E na membrana pós-sináptica, o que é a membrana pós-sináptica? Pode ser os dendritos do neurônio seguinte, que está aqui, ó, esperando receber a fofoca do neurônio lá de cima, tá entendendo? Esperando receber essa mensagem química, tá? Então, nos dendritos, ou pode ser em outras regiões aí, em células musculares. Mas, enfim, eu estou falando de neurotransmissão neurônio, tá certo? Nós temos a membrana pós-sináptica, essa membrana que contém os receptores para os neurotransmissores. Guardou esse conceito? Então vamos um pouco mais adiante. Em alguns casos, os neurotransmissores eles podem se ligar a receptores. Quando os neurotransmissores eles se ligam nos seus receptores, eles podem fazer com que essa membrana ela despolarize. Se lembra desse termo de despolarização de membrana? Então essa célula seguinte, né, ela vai despolarizar e gerar um potencial de ação. E isso quer dizer que esse neurônio de baixo, né, ele foi ativado, certo? Então ele foi excitado. Então é esse termo, que o neurônio pós-sináptico ele foi excitado, ou seja, esse neurotransmissor ele é um neurotransmissor excitatório. Por quê? Porque excitou a membrana pós-sináptica. Se ligou, membrana pós-sináptica, ficou todo serelepe, excitado, né? Despolarizou a membrana, propagou aí um potencial de ação. E isso vai até o neurônio seguinte, tá certo? Aí vai dendritos, corpo celular, axônio, terminação do axônio vai propagar, podendo fazer a mesma coisa. Tá certo? Guarda esse outro conceito. Os neurotransmissores, eles podem desencadear aí uma resposta excitatória, mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Existem neurotransmissores que, em vez de ele estimular a excitação desse neurônio, tá certo? Disparar a despolarização de membrana e gerar aí um potencial de ação, existem neurotransmissores que inibem. Em vez de propagar um impulso nervoso, esse neurotransmissor vai inibir esse neurônio. Aí esses neurotransmissores recebem um termo genérico, né, chamado de neurotransmissores inibitórios. Então existem neurotransmissores excitatórios, neurotransmissores inibitórios, tá? Então, para que isso aconteça, existem algumas etapas. Primeiro, para que essas vesículas contendo neurotransmissores elas sejam exocitadas, né, elas sejam liberadas, tá certo? Que é uma exocitose. O que acontece? Primeiro, tem que chegar a propagação do impulso elétrico na terminação do axônio. Beleza? Chegou a despolarização de membrana, né? Um potencial de ação chegou aí na terminação do axônio. Aqui, ó, potencial de ação chegou na terminação do axônio. O que acontece?
canais de cálcio que estão ali na membrana pré-sináptica, na membrana da terminação do axônio, canais de cálcio, voltagem independente, eles se abrem. Quando canais de cálcio e voltagem independente se abrem, começa um fluxo de cálcio para dentro dessa membrana pré-sináptica. Para que diabo é esse cálcio? Para que serve esse cálcio, professor? Para que as vesículas de neurotransmissores, elas agora sejam direcionadas para a membrana, para entrar em contato com a membrana. Daí quando essas vesículas aqui, ó, elas entram em contato com a membrana, né, elas se fundem e liberam essas vesículas contendo neurotransmissores. Aí os neurotransmissores passam pela fenda, porque aqui tem uma fenda, né, porque não é um contato físico, existe uma fenda chamada de fenda sináptica, né? Daí esses neurotransmissores ficam na fenda sináptica e se encaixam e chegam até os seus receptores que estão na membrana pós-sináptica. Daí vai inibir o neurônio seguinte ou excitar o neurônio seguinte. Tá certo? Então, daí vai gerar uma resposta. Aí depois que o neurônio ele desempenhou sua função, excitou ou inibiu, né? Aí esse neurotransmissor ele vai ser, digamos assim, ele vai ser recuperado para a membrana pré-sináptica novamente. Tá? Existe um mecanismo de recuperação. Então, alguns neurotransmissores, como a acetilcolina, que é um neurotransmissor envolvido aí na contração muscular, né? Essa acetilcolina, também a dopamina, podem criar efeitos excitatórios e inibitórios. Isso mesmo. Então, existem neurotransmissores que desempenham tanto função de inibir quanto função de excitar. Função inibitória, função excitatória. Vai depender do receptor ao qual esses neurotransmissores estão interagindo. Tá? Então, vai depender disso. Então, guarde isso. Nem todo neurotransmissor inibitório, ele vai só fazer função de neurotransmissor inibitória. Ele pode excitar também. Vai depender do receptor ao qual ele está ligado. Então, o que é que acontece? Por exemplo, quando um neurotransmissor excitatório, ele se encaixa, ele interage com o seu receptor na membrana pós-sináptica. O que é que acontece para uma célula ela entrar em potencial de ação? Ela sair de potencial de repouso e entrar em potencial de ação. Se lembra dessa aula de potencial de ação? Para uma célula ela sair do seu repouso e entrar em potencial de ação, canais de sódio se abrem. Abriu canais de sódio. Aí o que acontece? Começa a passar sódio pela membrana e ir para o espaço intracelular. Dentro da célula é negativo, fora é positivo. Né? Gera esse diferença de potencial de aproximadamente menos 90 milivolts. Com a entrada de sódio, o que vai acontecer? Que era negativo dentro vai passar a ser positivo. Vai inverter a polaridade, ou seja, a membrana ela foi despolarizada. E isso gera um potencial de ação. É isso que os neurotransmissores excitatórios realizam. E com os neurotransmissores inibitórios. Alguns neurotransmissores inibitórios, ao se ligar no seu receptor que está na membrana pós-sináptica, esse neurotransmissor vai induzir a abertura de canais. Agora, canais de cloro. Aí começa a entrar cloro, né? Que tem carga negativa, tá certo? Daí vai gerar uma hiperpolarização. Ou seja, a célula, né? A gente sabe que dentro é negativo, fora é positivo. Na despolarização da membrana, que vai gerar potencial de ação, eu tenho que deixar dentro positivo. Aqui não. Na inibição vai abrir canais de cloro, vai entrar cloro, tá certo? E esse cloro, por ser negativo, vai deixar o meio interno mais negativo ainda. Ou seja, hiperpolarizando. Aí, para gerar um potencial de ação, meu amigo, tem que ter um estímulo muito grande de uma outra forma, tá certo? Para poder despolarizar a membrana. Porque a membrana ela está hiperpolarizada, ou seja, deixou a célula um pouco insensível. Tá? Então, quando
O neurotransmissor inibitório, em alguns casos, ele se liga ao seu receptor que está na membrana pós-sináptica, vai gerar uma mudança conformacional, vai gerar uma resposta intracelular na membrana pós-sináptica, vai inibir a AMP cíclico. Professor, o que diabo é AMP cíclico? A AMP cíclico é um mensageiro intracelular. Consequentemente, a célula não vai gerar muitas respostas. Não vai ter aí uma propagação, por exemplo, de resposta. Por quê? Porque esse mensageiro dentro da célula está em uma pequena concentração. Tá bom? Então, com isso vai gerar, né, uma inativação desse neurônio. Beleza? Então nós temos aqui exemplos de alguns neurotransmissores inibitórios, neurotransmissores excitatórios. Exemplo de neurotransmissores inibitórios. Esse é um tipo de classificação mais genérica, né? A gente pode separar. Esses são excitatórios, esses são inibitórios. Exemplo de inibitórios, o GABA, a endorfina, dopamina, serotonina. São neurotransmissores inibitórios. Excitatórios, nós temos exemplo, o glutamato, a adrenalina, acetilcolina, dopamina e serotonina. Notem aí que no slide tem dopamina e serotonina em ambos os lados. Então, a dopamina e serotonina atua como neurotransmissor inibitório, neurotransmissor excitatório. Vai depender do receptor ao qual eles vão estar aí interagindo. Tá? Então, tem o dopamina. Para ela ser inibitória, ela tem que se ligar ao receptor D2. A dopamina, se ela se ligar em um receptor de membrana pós-sináptica D1, então ela vai gerar uma resposta aí excitatória. Serotonina, se a serotonina se ligar nos receptores 5-HT1, certo? 5-HT1 vai gerar uma resposta inibitória. Se for no 5-HT4, vai gerar uma resposta excitatória. Ok? Então, existe aí, é uma classificação, né? Um modo da gente didaticamente separar esses neurotransmissores em grupos. Tá? Então existem várias maneiras diferentes de classificar, categorizar esses neurotransmissores. Em alguns casos eles são divididos em 6 grupos, né? A depender de sua natureza. Existem neurotransmissores de natureza aminoacídicas, né? Eles são aminoácidos, peptídeos, monoaminas, purinas, outros são gasotransmissores, né? E outros, no caso outro, né? Que isso aqui a acetilcolina é só ela, né? É só ela que ela está envolvida aí na contração muscular, enfim, é só ela. Tá? Então, isso aqui é um outro tipo de classificar os neurotransmissores. Nesse livro, né, Neurociência, Desvendando o Sistema Nervoso, que é um livro clássico da neuroanatomia, né, o Beer, de 2017, ele traz essa tabela com os principais neurotransmissores. Então nós temos aqui o ácido gama-aminobutírico, o GABA, glutamato, glicina, né? Esses são aminoácidos, né? Então são neurotransmissores de baixo peso molecular, podemos imaginar assim, né? Aminas, outros peptídeos, enfim. Obviamente, né, que aqui esse vídeo o intuito dele não é eu descrever todos os neurotransmissores, porque senão seria desumano comigo e com vocês, tá? Aqui é só para a gente clarear a ideia do que são os neurotransmissores e como atuam essas moléculas, tá? Então nós temos aqui alguns neurotransmissores, a sua estrutura molecular, e sua função. Então vocês podem pegar, né, baixar essa tabela, você que gosta de estudar, né, pode baixar essa tabela via esse QR Code, você vai ter o acesso, né, e que eu particularmente eu gosto de imprimir e ficar olhando essas figuras, olhando constantemente, sempre que possível, esse tipo de material, tá certo? Então nós podemos falar da dopamina, né? A dopamina é o hormônio do prazer, né? O hormônio do prazer. Sentimos prazer e também vícios, atividades que geram a produção de dopamina. Essas atividades costumam nos viciar. Outro neurotransmissor bastante conhecido e estudado, o GABA, o ácido gama-aminobutírico. Ele é o bambambam aí, neurotransmissores inibitórios, tá certo? Ainda falando da dopamina, esse neurotransmissor também está relacionado aí com o controle motor fino, tá certo? Então, essa substância é produzida numa região do encéfalo chamada de substância negra, tá certo? Chamada de substância negra, e em pacientes que têm
em pacientes que têm mal de Parkinson, existe a degradação dessa substância negra, né? Para que eu possa desenvolver aqui os meus movimentos finos, tá certo? Então eu estou me movimentando devagar, levemente, com certa precisão, tá? Por quê? Porque eu estou produzindo dopamina, a substância negra do meu encéfalo está produzindo a dopamina, e a dopamina ela está tanto estimulando, entrando em contato com receptores D2, né, que vai ser inibidos, ou seja, esses neurotransmissores eles precisam ser inibidos para que uma resposta aconteça, tá certo? Para que a inibição desse neurotransmissor, a inibição desse neurônio gere uma resposta, bem como a produção de dopamina pode sensibilizar essa dopamina, ela pode sensibilizar receptores, né, neurônios que contenham receptores do tipo D1. E ao sensibilizar essa membrana pós-sináptica, né, que contém receptores D1, vai gerar aí uma despolarização de membrana, vai gerar uma excitação. E nós precisamos desses dois tipos de resposta. Nós precisamos. Agora, se eu não tenho dopamina, o neurônio que necessitava ser excitado, que contém o receptor D1, esse neurônio não vai ter dopamina. Não tendo dopamina, esse neurônio que era para ser excitado, ele vai ficar como? Ele vai ficar inibido, ele vai ficar inativo. Já um outro viés, o neurotransmissor, o receptor da membrana pós-sináptica D2, precisa receber a dopamina para que ele seja inibido e gerar uma resposta disso. Então nós necessitamos desse tipo de resposta também. Agora, se em pacientes com mal de Parkinson não tem a dopamina, consequentemente esse neurônio que precisa ser inibido, né? Precisa ser inibido porque ele contém os receptores D2, ele vai continuar ativo, né, certo? Continuar ativo. E aí vai gerar um desbalanço, não vai ter controle fino da motricidade do paciente. Por isso que a gente nota que pacientes que têm mal de Parkinson, ele tem determinados movimentos aí involuntários. Então esses são apenas algumas características de alguns neurotransmissores. Vocês podem baixar essa tabela, né? Daí se aprofundar um pouco mais, né, nas características de cada um dos neurotransmissores. Ok? Espero ter ajudado vocês de alguma forma, contribuído de alguma forma, clareado o conhecimento de vocês sobre neurotransmissores de alguma forma. Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!